aqui hoje? Não pôde vir. Não está bem. Faz 30 dias. Tontura, dor de cabeça, coisa que ela não sentia há anos. Eu sempre, quando eu entro em uma campanha como esta, o inimigo ele retalha. Ele vem com muita força. Agora eu não posso lutar sozinho. Agora se minha esposa fica 10 dias sozinha em casa, ela e meu filho, mas ela quer um marido, quer o esposo, ela está abrindo mão disso. Então, esposa, em nome de Jesus, empolga o teu marido. Ele precisa ser este homem de oração. E você, sacerdote, em nome de Jesus Cristo, aprenda o caminho. Aprenda o caminho, aperta o cinto, porque nós nem decolamos ainda. Amém? Oração, jejum, leitura bíblica, e nós vamos partir para este caminho, mais do que já foi. No nome de Jesus. Amém, homens? Um pouquinho mais forte, só para eu. Amém, homens? Amém. Olha só. Glórias a Deus. Aleluia. Bom, depois de tudo isso, sábado não haverá jovens, por conta das 7 horas de adoração em Olímpia. Que horas você vai sair daqui, Sabrina? Aí vocês vão combinar entre vocês os jovens, né? Ok. Então, jovens aí, Olímpia, 7 horas de adoração. Então não vai ter os jovens, não vai ter o culto de jovens aqui na igreja no sábado. E também curso de batismo. Tá? Alguns irmãos desejam se batizar. Então você que entende de que é necessário, você precisa obedecer, não é somente crer. O próprio Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então você precisa passar pelas águas. Você precisa nascer de novo. Amém? Então, procure o Danilo depois, dê o seu nome para ele. Ele vai estar agendando para você um dia, um horário bom para você e para ele também. Ele vai estar dando um curso de batismo para você. Aleluia. Somente esses recados. Glórias a Deus. Abram comigo em Esdras, no capítulo 7, no versículo 6. Lembrando de que depois do culto, tá? Às 22 horas, já vou sair daqui, já vou para a cabana, porque nós temos a vigília hoje ainda. Às 22 horas. Pastor, mas não comi nada, eu estou com fome. O Aldimor fez 6 pães caseiros, hein, Aldi? Amém? Tá pronto? Você trouxe? Amém. Pastor, mas o pão caseiro não dá, uma fatinha para cada um dá. A gente divide lá. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Eterno, nós queremos te glorificar, ó Deus, pela tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é viva e eficaz. E queremos, Deus, pedir ao Senhor, Deus, fale conosco nesta noite. Deus Santo, Deus Soberano, em nome de Jesus, Pai, desperta-nos, ó Deus, com a tua palavra. Deus, restaura-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Muda, Deus, a nossa maneira de viver. Queremos estar atentos, meu Deus, a tudo aquilo que o Senhor vai falar. Deus, e queremos, ó Pai, realmente, meu Deus, sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, do teu Santo Espírito, Pai. Repreenda todo o mal, repreenda toda ave de rapina, repreenda todo o mal-estar. Ó Deus, em nome de Jesus, repreenda toda dúvida, toda incredulidade, Pai. E venha, amado Espírito, e ministre, fale com o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 7, no versículo 6, diz assim: Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés, dada por Iavé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes.
no quinto mês do sétimo dia, do sétimo ano, no quinto mês do sétimo ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do Deus que permanecia sobre ele, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Somente até aí. Glórias a Deus. Queridos, que bom seria que tudo desse certo para nós, nos momentos ruins, nos momentos de luta, de dificuldade. Seria muito bom a gente desfrutar de uma paz, de algo diferente naquele momento de guerra. E é tudo que nós queremos dentro da nossa casa, nós queremos no nosso trabalho. O país estando em crise, seria muito bom a nossa empresa continuar prosperando. As famílias vivendo em guerra, muito bom na nossa casa a gente desfrutar de uma plena paz. Muitas pessoas sofrendo, você indo nos hospitais, indo para Barretos, no Hospital do Câncer, e vendo muitas pessoas quase morrendo por conta de uma enfermidade, e você com uma saúde maravilhosa. Isso é muito bom. Em todas as áreas das nossas vidas, nós queremos ir, e nós queremos ir muito bem. E nós sabemos de que isso, sim, é possível. É possível, apesar das lutas e apesar das dificuldades. E foi exatamente que Esdras, ele viveu neste momento aqui. E o que está acontecendo aqui? O porquê que Deus estava abençoando tanto a vida deste homem em um momento difícil? Nós sabemos de que o povo de Judá, por conta da desobediência, por conta de terem se desviado da palavra de Deus, este povo foi levado cativo para a Babilônia. Durante 70 anos ali, longe da sua terra natal, longe do seu povo, longe do templo, longe daquele lugar que eles tinham para adorar o Senhor, eles sofreram muito com isso. E nós sabemos, a palavra de Deus fala de que depois dos 70 anos, Deus, ele permitiu, como ele havia cumprido lá no passado, uma parte do povo voltar, conduzido por Zorobabel, um líder, um homem de Deus, que conduziu esse primeiro grupo, tirando lá da Babilônia e trazendo para Jerusalém. É uma viagem muito longa. E depois de alguns anos, agora Deus está usando Esdras, com uma outra parte que havia ficado lá. Provavelmente, depois de uns 10 anos, Deus chama Esdras, Deus dá uma responsabilidade para este homem trazer o povo de Deus que ainda estava na Babilônia para trazer para Jerusalém. Uma viagem de 4 meses. E não era uma viagem como nós temos nos dias de hoje. Era uma viagem perigosa, muitos salteadores no meio do caminho. Imagina o frio, a chuva, tantas lutas que eles enfrentaram, tantas bestas feras no meio do deserto, quanta dificuldade durante 4 meses em uma viagem longa para poder chegar em sua terra natal. E Esdras, ele foi comissionado por Deus para poder direcionar este povo novamente de volta para Jerusalém. E ele encontrou uma bondade diante do rei, o rei que ele servia. Isso por conta de uma ação de Deus. Este rei, aonde ele preparou tudo e deixou tudo. Depois, se você for ler na tua casa, a partir do verso 11, você vai ver este rei enviando uma carta para Esdras, dizendo para Esdras como que ele agiria, o que ele daria para Esdras voltar para Jerusalém e poder cultuar o Deus dele e também levar o povo a adorar o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Então este rei, que não conhecia Deus, mas através de Esdras, de outros homens que viveram na Babilônia, agora está sabendo de que este Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E agora então ele está permitindo Esdras voltar com este segundo grupo e ainda está proporcionando muito dinheiro, muita prata, para que Esdras pudesse comprar animais para sacrificar ao Senhor naqueles dias.
E então, a Bíblia fala de que a mão de Deus era sobre Esdras. A mão do Senhor. O desafio era muito grande. O desafio era terrível, porque encontraria uma cidade devastada, o templo já havia sido construído, reconstruído novamente por Zorobabel, mas agora ele vai voltar, né, e vai encontrar uma Jerusalém, uma cidade totalmente devastada. Os muros de Jerusalém seriam construídos bem depois, 13 anos depois que Neemias voltaria para Judá para reconstruir os muros. Mas só que Esdras, ele não encontraria somente uma devastação natural, uma destruição dos muros da cidade e uma pobreza, uma miséria natural em Judá. O que ele encontraria era uma miséria espiritual. E ele não foi enviado para reconstruir paredes. Ele não foi enviado para reconstruir muros e edificar casas para aquele povo. Não. Ele foi para aquilo que realmente era necessário. Ele foi para poder levar o povo de Deus a viver para Deus uma vida espiritual. Deixa que Zorobabel, então, ele construiu o templo e lá na frente Neemias seria usado por Deus para conduzir o povo, para reconstruir os muros. Mas essa parte espiritual era uma tarefa de Esdras. Ele era mestre, um escriba, um homem que conhecia a palavra do Senhor, e por conhecer a palavra de Deus, e por viver a palavra de Deus, e por ensinar a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo de que a mão do Senhor era com ele, em todo tempo, em todo momento. E por que a mão de Deus era com ele? Por que o rei estava tão bonzinho? Por que Deus estava preparando o caminho e facilitando o trabalho de Esdras? Exatamente por conta daquilo que está no versículo 10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei do Senhor. Ele colocou todo o coração dele, irmãos, para estudar. Sabe, a lei, o mandamento que Deus havia dado para Moisés no Monte Sinai. Essa palavra maravilhosa que Deus deu para o servo dele, lá no passado. Esdras era perito. Ele estudava, ele se debruçava nas Escrituras. Ele aprendia, ele dedicava horas, dia e noite para poder aprender da palavra do Senhor. Esdras levava muito sério essa questão do estudo, do conhecimento. Esdras, ele não desprezava a palavra do Senhor. Ele tinha como o maior tesouro da vida dele. Ele sabia que para ele ter uma vida espiritual, de acordo com a vontade de Deus, ele tinha que estudar as Escrituras. Ele tinha que, todas as noites, todos os dias, ele tinha que parar e dedicar tempo para poder aprender, sendo ministrado pelo Senhor, sendo alimentado pelo Senhor, fortalecido. Agora, ele está encorajado não somente por conta da palavra de Deus implantada nele, mas agora ele também está sendo encorajado pelo rei, que está dando tudo para ele voltar, para que ele possa ter um sucesso na caminhada dele, e depois voltar para Jerusalém e ensinar o povo. Deus já estava preparando este homem, porque o povo foi cativo, o povo foi preso e ficou durante anos ali, exatamente porque se desviou da palavra lá atrás. Agora Deus preparou este homem chamado Esdras, levou este homem a estudar as Escrituras, preparando ele para esta volta, preparando ele para pregar, enchendo ele dessa riqueza do céu, daquilo que Deus havia dado para Moisés. Porque Deus sabia, meu povo vai voltar e encontrar uma cidade destruída, devastada. Deus sabia de que o povo precisava estar firme e precisava de ter um líder. E quem que Deus escolhe? Esdras. Ele conhecia. Ele era mestre, conhecedor da palavra, mostrando para mim e para você o quanto que é importante conhecermos a palavra de Deus. O quanto que é importante estudarmos a palavra de Deus, dedicarmos tempo à palavra do Senhor.
priorizarmos a palavra do Senhor. Porque Deus, um dia, Ele vai querer usar a minha vida e a sua vida, como um dia usou a vida de Esdras lá atrás. Hoje o problema do Brasil não é a economia. Eu abençoo o Brasil. Irmãos, mas eu pouco oro pela economia do Brasil. Porque eu entendo de que Deus precisa, a nossa nação precisa de um profeta, de um líder, de um homem espiritual, de um homem que venha dedicar a sua vida em conhecer a palavra de Deus. E este homem, essa pessoa pode ser você. Deus pode tirar essa pessoa deste lugar, dessa pequena congregação. Hoje nós temos corrido tanto e oramos muito mais, às vezes, pela economia do Brasil, e não é errado. Não é errado. É que eu procuro priorizar outras coisas, porque eu vejo que é muito mais necessário. Deus lá levantou um homem que conhecia a palavra dele. Agora, a Bíblia diz de que ele conhecia, e a mão de Deus, por conta disso, era com ele, abençoava ele. Irmãos, não despreze a palavra de Deus. Você que quer ser abençoado por Deus, priorize este alimento espiritual. Porque Deus quer levantar você dentro da sua casa, para reconstruir, não coisas naturais e materiais, mas para trazer Deus, para trazer aquilo que é espiritual, para a tua família, para o teu cônjuge, para os teus pais, para os teus filhos. E aí você tem dificuldade de ler. E aí Deus mostra de que Ele escolhe este homem, e este homem não somente dedicava o coração dele para conhecer a Torá, a lei de Deus, e ele lia, ele amava, assim como Davi. A Bíblia fala que Davi amava os mandamentos de Deus. Ele diz: Deus, eu gravei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais eu tenho da palavra, mais firme eu sou, mais protegido eu sou. O rei Davi sabia disso, o Esdras sabia disso, tantos profetas do passado sabiam disso. E aí Esdras, não somente porque ele estudava, ele não era um teólogo que só tinha conhecimento e depois pedia para o outro fazer. Não, ele conhecia, ele era um mestre, e a mão de Deus era com ele, porque ele conhecia, ele buscava o entendimento da palavra de Deus, e ele também praticava esta palavra. Ele conhecia e ele praticava. Ele era praticante daquilo que ele lia. Ele reverenciava Deus porque a palavra de Deus ensinava isso. Ele amava Deus porque quando ele lia, ele entendia de que era aquilo. Ele amava as pessoas e se compadecia porque ele via que era necessário. Ele não pecava, ele não mentia, ele procurava não roubar, não matar, porque ele conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo de que ele praticava. Tiago diz, e que nós não podemos ser somente leitores, conhecedores da palavra, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, tudo aquilo que você lê, se você deseja que as mãos poderosas do Senhor venham sobre a tua vida, conduzindo você mesmo no caos, um momento que não era muito bom, ficou bom para Esdras, porque a mão de Deus estava sobre ele, porque ele colocou o coração dele para aprender da palavra, e não somente aprender, depois ele colocou para praticar. Então pratique a palavra do Senhor, irmãos. Aquele que não pratica e sabe que tem que fazer é hipócrita. Jesus Cristo se deparou com os religiosos de sua época, que conheciam a palavra e viviam tantos rituais, mas não praticavam. Colocavam um peso sobre o povo, dizendo para o povo o que tinha que fazer, mas eles mesmos não faziam nada. E Jesus Cristo chama aquele povo de sepulcro caiado. Por fora era bonito, mas por dentro era podre. Havia corrupção de um povo que conhecia muito, mas não praticava nada. É o hipócrita. Que eu e você não sejamos estes. No nome de Jesus Cristo. Que Deus venha nos livrar da hipocrisia. Nós sabemos o que temos que fazer porque lemos ou ouvimos em uma mensagem. Se você deseja que as mãos de Deus estejam sobre você, abençoando você, esqueça os 5, 6, 10 passos que você tem aprendido por aí, até na internet, nos dias de hoje. E pratique a palavra de Deus.
Porque as mãos do Senhor vai te conduzir, vai facilitar na tua caminhada. Porque existe uma geração, assim como Esdras foi utilizado lá para abençoar aquele povo, existe uma geração que precisa de homens e mulheres que aprendem na palavra, que perseverem em praticar esta palavra, que tem esta mão de Deus conduzindo todo o tempo, em todo momento, em meu caos, em meu desespero, outros desesperados, mas você, conhecedor e praticante da palavra de Deus, tranquilo. Era assim que Esdras vivia. E então, a palavra de Deus diz também, ele não era somente um conhecedor da palavra. Ele não entrou para a galeria dos hipócritas porque ele conhecia e aí ele praticava. E não somente isso. Depois de conhecer e praticar e viu que era bom, sendo mestre, a Bíblia fala de que ele ensinava a Israel os seus decretos e mandamentos. E Deus havia preparado ele para isso. Havia preparado o coração daquele homem para depois, sendo mestre, ser um professor, ensinar o povo de Israel, o povo de Judá. Olha, é assim que nós temos que adorar. Depois, lá na frente, depois que os muros de Jerusalém, depois que Neemias veio reconstruir os muros em 52 dias, a Bíblia fala no capítulo 8 de Neemias, de que Esdras, o mestre, juntamente com alguns sacerdotes, levitas, alguns homens cheios do poder de Deus, conhecedores também da Torá, Esdras leu um texto da palavra de Deus. Aquele povo estava totalmente disperso, mas o mestre, aquele que aprendeu a palavra e praticou, agora está ensinando. E nesse ensinamento, em cima de um palanque, sendo visto por todos, ele leu a palavra de Deus. Não precisou de penduricalhos humanos, de sabedoria humana. Não precisou de uma palavra psicológica para levar as pessoas ao choro, ao arrependimento. Ele leu a Torá. Ele leu a palavra. E o povo então se dobrou com o rosto em terra, se arrependendo dos seus pecados, angustiados, porque perceberam de que estavam longe dos caminhos de Deus. E a palavra de Deus é para levar o homem a se aperfeiçoar. Esdras, o mestre, o escriba, conhecedor, aprendeu, praticou e ensinou. E é isso que Cristo espera de mim e de você nos dias de hoje, irmãos. É isso que Deus deseja da minha vida e da sua. Ele restaurou o altar de Deus naqueles dias. Deus trouxe um avivamento para aqueles dias. E Deus quer trazer um avivamento que não tem nada a ver com aquilo que nós ouvimos falar aí fora. Nada a ver. Nada a ver com barulho. Mas tem a ver com quebrantamento, arrependimento, contrição, confissão de pecados, abandono do pecado, abatimento do velho homem, da velha criatura. A palavra de Deus tem que abater a velha criatura. Nesses dias eu tenho orado para que este lugar seja um palco de abatimento, um palco de morte, um palco de crucificação. Que este lugar seja um palco de nascimento, um berçário espiritual. Que este lugar, este altar, seja o último passo do velho homem, morrendo, sendo abatido pela palavra de Deus. E que seja o ponto de partida do primeiro passo da nova criatura, vivendo uma nova vida. Mas como que esses homens vão ser aperfeiçoados? Ouvindo homens que se dedicam a aprender, a praticar e depois a ensinar, levando homens a viver uma vida perfeita em Deus. Nós encontramos isso no Velho Testamento. Nós encontramos isso na vida deste homem. E Deus usou poderosamente a vida de Esdras. E Deus no Novo Testamento, só para você entender o que Deus Ele quer fazer com a minha vida e com a sua, ali em Colossenses capítulo 1, no versículo 24. Porque você pode dizer, não, pastor, isso é para lá, é só para aquela época lá. Não, não, irmãos, é para a nossa época também. É para mim e para você. Colossenses capítulo 1, no versículo 24. O apóstolo Paulo, ele dizendo assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós,
e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo dizendo: eu estou disposto a sofrer pela noiva. Eu estou disposto a esmurrar o meu corpo pela noiva. Eu estou disposto a participar do sofrimento de Cristo, por almas, por vidas. Versículo 25, da qual me tornei servo, e de acordo com a convocação de Deus que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O apóstolo Paulo entendia de que ele tinha que sair depois de ter tido um encontro com Deus, se tornou um mestre, se tornou um conhecedor da palavra de Deus. Ele tinha que sair pregando, agora para convencer vidas, para levar vidas para o Senhor, usando da palavra de Deus e pregando o Cristo crucificado só. Nada além disso. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso, irmãos, agora na minha vida e na sua. Agora Cristo habitando nos gentios, nos pecadores arrependidos, quebrantados. E o que leva a pessoa a um arrependimento, a um quebrantamento? A palavra, o confronto. A palavra que fala para você que você tem que se converter, que você não pode mentir, que você não pode roubar, que você não pode enganar, você não pode falar mal dos outros, você não pode fofocar, você não pode adulterar. Você, homem, não pode se deitar com outro homem, você, mulher, não pode se deitar com outra mulher. Esta palavra que traz vida. E quando ela é aceita pelo homem, pelo pecador, Cristo, a nossa esperança, ele passa a habitar dentro de nós. E o apóstolo Paulo, como mestre, se aplicou em conhecer a palavra, se aplicou em viver a palavra. Agora está dedicando a vida dele, em meio aos açoites, para ensinar a palavra de Deus. Para quê? A ele, portanto, proclamamos. A ele, portanto, proclamamos, falamos dele, pregamos a respeito dele, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito diante de Cristo. Olha para que o Paulo, por que Esdras estudava a Torá, por que ele praticava, por que ele ensinava, em colocar, entregar e apresentar homens perfeitos ao Senhor naquela época, para adorar de uma maneira perfeita, um Deus perfeito. Aí Paulo agora está proclamando Cristo, está pregando e falando a respeito da cruz, com sabedoria. Agora está falando a respeito do Evangelho. E qual é a intenção? Aprendeu, praticou e agora está ensinando com a intenção de apresentar homens perfeitos para Cristo. Por isso precisamos conhecer a palavra, irmãos. Por isso precisamos viver a palavra e ensinar, ter paciência para ensinar. Ensinar da maneira correta. Quantos falsos profetas têm saído pelo mundo, pregando tantas bobagens, e falsos cristãos sustentando eles. Falsos cristãos morrendo e indo para o inferno. Homens que não foram aperfeiçoados pela palavra, por conta de um ensinamento ruim. O apóstolo Paulo, ele pregava com essa intenção, e a palavra de Deus tem este poder, para levar o homem a ser perfeito, a ser perfeito, a ser diferente, a se converter, a mudar o seu caminho. Então não há desculpas para nós que pregamos a palavra e para você que ouve. Eu não consigo mudar a minha vida. Não, consegue. Eu não consigo abandonar esse pecado. A palavra de Deus tem um poder para fazer isso, por isso que eu peço para você, eu imploro a você, leia a palavra de Deus. E aquilo que você entende da palavra de Deus, pratique.
Vai chegar um dia que Deus vai usar você para ensinar outras pessoas a mudarem de vida, a mudarem o seu comportamento. O apóstolo Paulo, ele sabia da responsabilidade de apresentar homens perfeitos diante do Senhor. E é uma responsabilidade entregue a mim e a você, irmãos. No nome de Jesus, não é somente vir na igreja e sentar no banco. Não é somente chegar na igreja e ouvir a palavra e depois voltar e fazer tudo do mesmo jeito. Não. Por isso que eu convoco os homens para estar orando comigo lá. Você precisa aprender. Você precisa praticar. Deus quer usar você, homem, para ensinar outros homens. Para apresentar outros homens a viver uma vida perfeita diante do Senhor. É possível. É possível se aperfeiçoar. É possível mudar de vida. Em Atos capítulo 19, a palavra de Deus, no versículo 23, diz assim: olha só, naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. O caminho eram os cristãos na época, tá? Os cristãos causavam alvoroço naqueles dias, ok? Os cristãos, onde eles passavam, todos sabiam que eles eram cristãos. Eles eram chamados os do caminho. Hoje parece que ninguém reconhece os cristãos, não é verdade? Fala igual, se veste igual, frequenta os mesmos lugares, não é verdade? Vive da mesma forma. Da mesma forma. Naquela época eles sabiam quem era. Então eles causavam alvoroço em todos os lugares. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. Este homem estava preocupado por conta do lucro que eles ganhavam, produzindo imagens, idolatria, da grande deusa Diana, que eles adoravam naquela época. Mas só que os irmãos que andavam no caminho, aqueles que eram cristãos, estavam causando um alvoroço no meio daquele povo. E Paulo pregando a palavra e ensinando a verdade. Versículo 26. Ele agora, Demétrio, querendo fazer uma reunião para poder dizer: olha, esse cara está acabando com o nosso lucro. Olha só o que ele diz: e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo, para eles Paulo era um miserável. Para eles Paulo era um louco, lunático. Esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas. Que homem de Deus, irmãos. A vida dele, a caminhada dele, o que ele pregava, o que ele ensinava, alterava o modo de vida de pessoas. E não era somente de um indivíduo, não. Não era somente de uma família. Era de vários lugares. Várias pessoas. O comportamento dessas pessoas era alterado, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. E por que ele está dizendo isso para essas pessoas? Porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. Se alguém perguntar para você a respeito de Cristo, da crucificação, a respeito da idolatria, a respeito do batismo, o que você tem para responder para essa pessoa? Você conhece a palavra para poder ensinar alguém? Você conhece a palavra do teu Deus, do teu Senhor, o suficiente para poder alterar a vida de alguém, a rota de alguém, o futuro de alguém que está indo para o inferno? Demétrio está desesperado agora. Olha este Paulo, esse indivíduo, por causa daquilo que ele tem pregado, por causa daquilo que ele tem aprendido, vivido e ensinado, ele tem alterado o comportamento de muitas pessoas. De muitas pessoas.
Ele tem transformado a vida de pessoas. Ele tem aperfeiçoado a vida de pessoas. E Deus deseja, irmãos, nos dias de hoje, e é preciso, é necessário, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, urgentemente, desesperadamente, correndo, precisamos aprender o mais rápido possível. Não ficar somente na dependência do pastor, da liderança, não. É você buscando o conhecimento da palavra de Deus, praticando, tendo vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E essa eficácia, essa vida, este poder, só tem mesmo valor na vida daquele que pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus só tem vida naquele que vive a palavra de Deus. E então você passa a ensinar. E aí você procurando ter uma vida perfeita em Deus. Aí então você vai poder levar outras pessoas também a viver uma vida perfeita no Senhor. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Se Esdras viveu lá isso, e pregou e levou vidas a se converterem. Se Paulo também em sua época viveu assim, por que nós vamos fazer diferente? Por que nós vamos desprezar a verdade? Por que vamos achar loucura sair da nossa casa 2:30 da madrugada, para 3 horas, ir lá com o pastor para orar, para aprender um pouco? Para que isso, pastor? Eu quero apresentar homens perfeitos ao Senhor. Essa é a realidade. Eu quero apresentar alguns homens perfeitos. Eu quero mudar a vida de alguns homens. Eu quero mudar a trajetória. Eu quero alterar a tua vida em Deus. Eu quero levar você a uma reflexão. Eu quero mostrar para você de que tua vida e a minha ainda está muito, muito longe daquilo que deveria ser. Eu quero mostrar a você que nós precisamos sair da mediocridade. Temos que ser homens de fé, homens de verdade, homens do Éden, a imagem e semelhança de Cristo, parecido com Ele. Ele tem um poder para aperfeiçoar homens, e Ele chama eu e você como embaixadores dele aqui na terra, representantes dele, irmãos. Não para ficarmos pedindo dinheiro, bênção para ele, um carro, uma casa. Se ele quiser dar, ele te dá. Ele promete isso. Mas ele deseja usar a minha vida e a sua para levar a paz e a liberdade para o cativo. Ele quer usar a minha vida e a sua. Você também, mulher. Quantas mulheres que estão precisando do teu ensinamento lá fora? Quantas mulheres que estão precisando de mulheres cristãs mais velhas, casadas, para serem ensinadas a amar os seus maridos, os seus filhos, a respeitar os seus maridos e serem boas donas de casa. Não, mas mesmo dentro da igreja, as mulheres não querem respeitar os seus maridos, não querem amar os seus maridos, não querem ser submissas, não querem amar os seus filhos, não querem cuidar de suas casas. E com isso a Bíblia fala de que estão blasfemando, difamando a palavra de Deus. Não aprendem, não vivem, não ensinam, e ainda difamam. Nós podemos fazer muito mais que isso, irmãos. Nós podemos aprender, nós podemos praticar, nós podemos ensinar, e nós podemos mostrar para este mundo de que a palavra de Deus é maravilhosa. Nós podemos ensinar com o nosso comportamento. Por isso, em nome de Jesus, para o homem, para a mulher, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, aonde você estiver, você pode ser um mestre, um escriba, como Esdras. Não para ficar restaurando coisas dessa terra, bobagem. Nós não somos daqui. Nós não vamos ficar aqui. Nós temos uma pátria celestial. Então vamos viver como cidadãos dos céus, não somente de palavras. Em nome de Jesus. Vamos ensinar a palavra de Deus. E vamos colocar pessoas perfeitas nos caminhos de Deus, para se aperfeiçoar. É claro que a perfeição completa é no céu, depois da eternidade.
Mas nós podemos conduzir pessoas, mudar a trajetória de pessoas, do alcoólatra, do drogado, da prostituta, do feiticeiro, do macumbeiro, do gay, da lésbica, sei lá, do adúltero. De todos que estão vivendo uma vida imperfeita. E nós podemos mudar a trajetória dessas pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados. Deus nos restaurou, nos salvou para salvarmos outros. Por isso que eu tenho orado, Deus, faça deste lugar um berçário espiritual. Vamos gerar sofredores de parto. Quem quer sofredores de parto para gerar almas, filhos para Deus? Sem essa de cesariana espiritual, sem dor, indolor. Apetrechos humanos, artifícios humanos, luzinha piscando, para atrair jovens. Isso não é de Deus. Nós temos a palavra. Não é de Deus. Basta a palavra, aprendida, vivida e ensinada. Os jovens correrem, saírem na rua e entrarem chorando nos templos. Nós não precisamos de artifícios do mundo. O que precisamos é do Espírito Santo. É de dar liberdade para o Espírito de Deus agir, viver, e fazer, e salvar. E usando eu e você para aperfeiçoarmos vidas. Ó Cristo, ó, esse cidadão não vale nada, é verdade. Mas a diferença entre ele e eu, daquele que mora na rua, daquele que se prostitui, a única diferença é a graça do Senhor na minha vida. Agora eu tenho que crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Desfrutando dele, dos prazeres que há nele. E aí conhecendo ele, e levando o leigo, levando aquele que não conhece a Cristo a conhecê-lo e amá-lo de todo o coração. E dizendo, eu não quero sair de perto dele, eu quero viver para ele. Quantas prostitutas eu tenho orado para Deus trazer para este lugar. Deus vai trazer, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, para gerar filhos para Deus, tem que sentir dores de parto. Dores de parto. Uma palavra que tem origem no céu. E essa é uma responsabilidade minha e sua. Então, em nome de Jesus, sai do parquinho. Vem para a guerra. Vamos estar juntos, em nome de Jesus. Nós temos um povo a apresentar para o Senhor. Você que está aqui há muito tempo, você que chegou agora, vai aprendendo como funciona. E é assim que a gente vai caminhar. Aleluia. Aleluia. Vamos restaurar homens e mulheres. É necessário uma restauração espiritual. E isso só é possível através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Eu paro por aqui. Vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. A ideia é empolgar você, querido. Eu não estou bravo